Então vamos lá, Shalom, Shalom, Thaís, boa noite. Boa Vamos lá, noite. vamos lá hoje começar, né? A nossa série aí, Caminho de Betânia, onde nós vamos iniciar um processo de entendimento do que é Betânia, mas também eu creio que o Senhor está trazendo algo novo para o nosso coração. Então, o primeira porção aí eu quero colocar como título A Betânia Além do Jordão. E onde nós vamos embasar isso? Em João, capítulo 1, versículo 19. Nós vamos do 19 até o 34. Você quer ler aí, tá? Leio. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Quando nós pegamos esse conceito aqui, a palavra de Deus vai trazer, né, o entendimento de que há duas Betânias. Hoje nós vamos falar dessa Betânia, que é além do Jordão. O nome Betânia, ele tem por significado casa, Beit, casa. E Ani é conflito, miséria, humilde, dependente. E tem um significado que depois nós vamos entrar nele, que é dátilis. Nós vamos entender o que é isso, mas mais para frente. Então, aprofundando aqui, né, no significado do que é o nome de Betânia, o nome Betânia, ele vem do aramaico e do hebraico. E há duas palavras de interpretações principais, ambas aceitas aí, né, pelos estudiosos. A primeira delas é casa da miséria, primeiro significado, casa da miséria ou a casa do pobre. Então, quando nós pegamos o Ani de Betânia, que é Beit Ha-Ani, o Ani, ele tem esse significado, né, de miséria, de pobreza. Então, nós vamos ver aí que
Betânia, ele traz o sentido de pobre, de aflito, de humilde, de oprimido, aquele que depende do outro. Olha que interessante. Mas ele não se limita a miserável no sentido pejorativo dessa palavra, né? Mas fala, o miserável aqui é aquele que é aquebrantado de coração, sabe? É aquele que se aquebranta, é aquele que se prostra, é aquele que se rende. Aí, eu até coloquei aqui um exemplo que está em Salmo, capítulo 34, versículo 6. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se na minha versão vai estar igual a que eu escrevi aqui. Salmo 34, 6. Ah, sim. Só o versículo, a parte A aí. Vamos ler o 6. Diz assim, Salmo 34, versículo 6. Este pobre homem clamou, Adonai ouviu e o salvou de todas as suas tribulações. A palavra pobre aí é o Ani de Betânia. Então, quando o texto está dizendo aí, esse pobre homem clamou, ele está falando, olha, esse homem é quebrantado de coração, esse homem miserável de coração, dentro desse sentido. Então, a miséria aqui, quando nós falamos que Betânia é a casa da miséria, ele vai trazer o quê? Qual é o sentido? Não é apenas a falta material, também, mas não é apenas. Mas olha que interessante, é a pobreza espiritual, a aflição da alma, o coração quebrantado. Mas olha que fantástico. Volta um pouquinho, por Dependente, favor. qual que separou? Não é uma questão apenas financeira. Não é uma questão apenas material. Ele vai trazer o sentido de pobreza espiritual, aflição de alma, coração quebrantado, dependência total de Deus. Então, Betânia é um lugar. Olha isso aqui. Betânia é o lugar de quem reconhece que precisa completamente de Deus. Eu achei isso aqui extraordinário. Betânia é o lugar daqueles que reconhecem que precisam completamente de Deus. E aí, como eu sou bem curiosa, né? Quando eu li a palavra miserável, logo eu pensei em misericórdia. E aí eu fui pesquisar dentro da raiz do hebraico, né? Qual é a similaridade das duas palavras? Só que olha que interessante. Betânia vem da raiz ane, como eu falei, mas misericórdia vem da palavra hesed. Eu até fiz um post, né? Lá no meu Instagram sobre essa palavra, o fundamento dessa palavra. E a palavra hesed é amor leal com misericórdia. Agora, olha isso aqui. Então, se Betânia, Thaís,
Se Betânia é o lugar daqueles que reconhecem que precisa completamente de Deus, em Betânia se encontra o Hesed, ou seja, o amor leal e a misericórdia de Deus. Uau! Uma palavra não tem o mesmo significado que a outra, mas as duas se fundem, né? Ou seja, é a compaixão profunda que está ligada a esse aspecto. Então, há aqui, né? Não são as mesmas palavras, mas e tem algo interessante aqui. É que essa palavra hesed, amor leal, misericórdia, compaixão profunda, ela traz o mesmo sentido de uma criança que está no ventre materno. Falei, uau! Meu Deus, como que o Senhor é perfeito, né? Mas há uma conexão profética entre as duas. Olha isso. Cara, eu fui escrevendo isso aqui, dava vontade de sair correndo e gritar. Olha que legal. Quem reconhece a miséria do seu coração torna-se um recipiente da misericórdia de Deus. Aí eu até coloquei uma referência aqui, Mateus 5:3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Ah, Mateus 5:3 diz assim, vê se não está completamente ligado a isso. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Está nas bem-aventuranças, né? Então, Betânia aqui é a casa onde a miséria encontra a misericórdia. Anotou? Então vamos lá. Eu disse que tinha um significado que nós iríamos falar depois, que é o dátilis. E quando eu peguei toda a raiz dessa palavra que eu achei, esse ponto, eu falei, cara, o que que é dátilis? Logo eu pensei, né, naquela casta, né, que falam na Índia, né, sobre os Dalits, mas não é ligado a isso, é completamente diferente. Betânia também tem o significado de dátilis, a casa dos dátilis. É dátilis escrito normal mesmo. E aí, o que que significa esses dátiles? É palmeira ou tamareira? Palmeira ou tamareira? E o que é esse fruto aí, né? Esse fruto dátil é o fruto da palmeira, que é muito comum naquela região. E aí, quais são as características dele? As características desse fruto, ele é um fruto doce, ele é um fruto altamente nutritivo, ele é um fruto que sustenta no deserto,
E ele é um símbolo de vida, provisão e justiça. E aí, eu coloquei como referência, né? Salmo 92, versículo 12, que o salmista faz a correlação com esse fruto. O salmista diz assim, ó, o justo florescerá como palmeira. Então, quando Davi, eu acredito que é Salmo de Davi, eu não abri aqui, mas depois a gente pode conferir, ele vai dizer que o justo, ele floresce como a palmeira. E o que é a palmeira aqui? A palmeira, olha que interessante o modelo de crescimento dela. Ela cresce em ambiente árido, ela dá fruto mesmo sob pressão, e ela não se curva facilmente nas tempestades. Eu falo, cara, tudo na palavra de Deus tem um sentido, né? Eu fico maravilhada. Então, olha que interessante. Se a gente pegar tudo, é muita característica, né? Eu falei, minha mente ficou explodindo. Então, se a gente pegar tudo aqui, a Betânia, casa da miséria, do aflito, do pobre, mas que se funde com a misericórdia de Deus, que aqueles que são pobres de coração, que são quebrantados de coração, esse encontra o recede de Deus, ou seja, a misericórdia, o amor leal de Deus, porque ele se dobra, mas ele também vai nos conduzir a esse entendimento de que eu preciso frutificar, mesmo em meio às pressões. O justo floresce como palmeira. E aí eu vou repetir. A palmeira que ela cresce em ambiente árido, ela dá fruto mesmo sob pressão, e ela não se curva facilmente nas tempestades. Ou seja, né? Ela não se dobra, né? Então, vamos ir um pouco mais profundo nisso. Aqui, quando eu estava escrevendo sobre a palmeira, eu me lembrei da figueira que Jesus amaldiçoa saindo de Betânia, que também é o fruto típico daquela região. E aí, eu pontuei aqui, Jesus amaldiçoou a figueira. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas as referências são Mateus 21, do 17 ao 19, e Marcos, capítulo 11, do 12 ao 14. E aí, eu coloquei aqui o início do versículo, ó. E deixando-as, saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. De manhã, voltando para a sua cidade, teve fome. Aqui é Jesus. Marcos, ele vai especificar isso mais profundo. Ele vai falar, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, né? Então, Jesus sai de Betânia, ele está a caminho de Jerusalém, porque essa Betânia, ela ficava, né, entre o caminho. Ele vê uma figueira à beira do caminho, e essa figueira, ela só tinha folhas, ela não tinha fruto. Então, qual é a representação disso? O problema aqui não é ter uma figueira no meio do caminho. O problema aqui é ter uma figueira que tem folha, mas não tem fruto. E aí, a figueira ter folha e não ter fruto é o sinal visível de uma vida que é independente de Deus, que vive de aparência. Olha isso. Na figueira, os frutos vêm antes da folha. Eu achei isso aqui extraordinário. Porque geralmente o que a gente vê nas árvores frutíferas? Elas estão cheias de folha e depois ela frutifica. Mas a figueira não.
A figueira, ela tinha folha, ou seja, ela está fora do seu tempo e está dizendo que tem algo que ela não pode oferecer. E aí, olha, se há folha, deveria ter fruto, mas ela não tinha. Jesus não esperava, Jesus, ele não estava ali esperando algo fora do tempo. Ele esperava que essa figueira respondesse pelo menos o sinal que ela estava dando. Só que Jesus viu o que nela? Engano. Você está vivendo de aparência. E aqui, quando Jesus vai procurar figos, a gente vai entender que não era tempo de figo. Aí a minha cabeça fala, tá, mas se não era tempo de figo, por que Jesus estava amaldiçoando a figueira? E aí, aqui nós vamos ver o ponto. Aí eu até escrevi aqui, ó, isso não justifica a figueira, mas isso só agrava a sua situação. Por quê? Porque ela prometia algo, mas que ela não tinha. Ela aparecia, era aparência sem verdade, era a tipificação da religiosidade. Aí Jesus pega e logo o que ele faz? Ele amaldiçoa. Ou seja, ele está falando, ó, além de você estar enganando, a sua condição ainda piora a situação. Porque nem é tempo de você dar fruto e você já está tendo folha. Ou seja, ela está completamente fora do tempo. Por isso que eu falo, a palavra de Deus a gente tem que ler em detalhes, né? E aí, olha que interessante. A figueira estava entre Betânia e Jerusalém. Tudo tem significado. Ela estava fora de Betânia, no caminho para Jerusalém, cheia de folha, que é o espírito da religiosidade. O que mais tomava Jerusalém? A religiosidade. E vazia de frutos. Não tinha o espírito. Então, ali na travessia, no caminho, ela denunciava o que Jerusalém estava vivendo naquele tempo. Ou seja, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aqui, o que nós aprendemos com esse significado? Aqui, a compreensão profética desse ponto, até esse ponto aqui. A casa da miséria, mas a casa dos dátiles, não é uma contradição, é um processo. Quem chega quebrantado será alimentado. Betânia é o lugar onde os pobres de espírito são recebidos, onde a dor se torna em adoração, se transforma em adoração, onde a morte ouve a voz da vida, onde o miserável se torna frutífero. E aí, eu fiz um textinho aqui que eu quero ler. Chegamos a um ponto da compreensão que é profunda do significado do nome da cidade de Betânia. E por aqui já podemos compreender que o Espírito Santo quer nos conduzir a um nível profundo de revelação, mas também de transformação. Betânia não deixou de ser Betânia, mas nela o Filho se manifestou. E de casa da miséria, ela se torna a casa do fruto doce. Uau! Então, aqui nós entendemos que, até esse ponto aqui, nós entendemos o quê? Eu não terminei, mas é porque vai abrindo o leque aqui, né? Eu acredito que nós paramos aqui. Eu até coloquei aqui, vamos continuar. Porque de uma porção dá 20, né? Como diz o apóstolo Éder. A gente vai fazer um processo de 9 dias que vira 50. E aqui deu 9 porções, mas vai dar mais. Porque o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Então, até aqui, para a gente não perder nada que o Espírito Santo está trazendo. Quando eu lia, Thaís, sobre a casa da miséria, eu falava, cara, e eu uma vez até cheguei a orar, mas foi dentro de uma direção do Espírito Santo mesmo, falava assim, me arranca da casa da miséria, porque de fato, aqui, como eu pontuei, não é só a miséria física, né? Há o lado bom dessa miséria e há o lado ruim. A miséria de ser miserável, né? De ser alguém sem recurso nenhum, mas também, então, nos arranca da miséria de não ter recursos, de não ter revelação, de não ter a presença, mas ao mesmo tempo me torne alguém com um coração quebrantado. Abençoados são os pobres de espírito,
Por quê? Porque aqui nesse ponto de Betânia, nós encontramos o Hesed, que é a misericórdia de Deus. Quando eu me prostro, por isso Davi vai dizer assim, ó, o Senhor não rejeita um coração quebrantado, miséria, e contrito. Ou seja, a misericórdia, o amor leal de Deus se manifesta. E se esse coração se prostra, o Senhor transforma esse coração de miserável para alguém que entra em frutificação. Então, o primeiro ponto aqui da casa de Betânia que nós vamos aprender: precisamos de ter um coração quebrantado. Porque o coração quebrantado, e aí se nós pegarmos o significado aqui do dátil, que é o fruto doce, o fruto que é altamente nutritivo, o fruto que sustenta no deserto, símbolo de vida, provisão e justiça, primeiro em nós, porque nós precisamos receber essa característica, mas isso, você para você pensar, se esse fruto ele é assim, o que ele vai fazer? Ele vai alimentar outros. Então, eu não posso me acomodar na miséria no sentido de não ter, não buscar ter a presença. Eu preciso de ter um coração quebrantado, onde manifesta esse amor leal, que transforma o coração miserável em um coração frutífero. Onde não é somente eu quem me alimento, mas é onde eu alimento o outro. Entende? E eu acredito que hoje nós vamos até aqui, porque agora nós vamos caminhar mais profundo na compreensão, e tem muita coisa ainda nessa porção. Ai, Thaís, Senhor é bom. Meu Deus, Ari. Que Senhor é revelação. bom. Eu fiquei maravilhada. Mas esse ponto aqui, só para deixar bem fixado aqui, já que a gente está gravando. Betânia não deixou de ser Betânia. Olha isso. Mas nela se manifestou o Filho. E de casa da miséria, ela se torna a casa do fruto doce. Cara, isso é extraordinário. Aí a gente culmina, né, com aquilo que nós aprendemos no Novamente. Né? O Senhor não quer nos tornar na nossa melhor versão. O Senhor quer nos transformar. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando nós aprendemos que o Senhor deseja nos transicionar, porque você já chegou na casa de alguém que de fato vive em miséria? Ele, de fato, ele acha que ele nunca pode oferecer nada para ninguém. Porque a miséria do coração, aqui falando no sentido ruim, a miséria do coração, o coração se torna tão miserável que ele fala: se eu dividir, falta para mim. E aí, olha que o Espírito Santo me faz lembrar da viúva, lá de Elias. Olha, eu não tenho nada, eu só tenho um punhado de azeite aqui, um pouco de farinha que eu vou comer e o meu filho vai morrer. Mas a ordem do Senhor é: faz o bolo, dá para o profeta, depois você come. E aí, meu Deus, e aí o que o Espírito vai trazer como entendimento ali? Eu estou quebrando a miséria do seu coração. Porque para multiplicar, a miséria precisa de sair. O espírito da miséria que governava a casa, ele precisa de sair. Então, quando ela se move na obediência, não, vou fazer o bolo, servir o profeta, aí o profeta fala: entra para sua casa, não, vai na vizinhança, junta o máximo de vasilha que você puder, porque vai ter azeite na sua botija. E quanto mais vasilha ela tinha, mais se multiplicava. Quanto mais vasilha tinha, mais se multiplicava. Então, nós precisamos de sair da casa da miséria no sentido ruim, mas também a casa da miséria ela vai apontar para um coração que não se dobra, que não se rende, que não se sujeita, né? E aqui eu falo, né? O Senhor vai abrindo tanto de coisa na nossa mente. E aí, entrar no nível de coração aquebrantado, que é a mesma palavra, mas o sentido é diferente. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que se prostram. Porque aqui, quando aquela mulher lá de Reis, ela se prostrou, ela se dobrou. A palavra que Deus estava liberando, a miséria
foi posta para fora da casa. E ela pôde viver a multiplicação. Então ela pôde. E aí, olha o que o texto vai dizer: que ela pagou a dívida e viveu, ela e o seu filho, do resto que sobrou. Nunca mais faltou. Sempre houve azeite dentro da botija daquela mulher. E esse é o ponto que o Senhor está nos trazendo aqui ao entendimento da casa de Betânia, né? A miséria ruim, a miséria que é oposta à misericórdia de Deus precisa sair. A gente precisa de acessar esse Hesed. A gente precisa de acessar essa casa da misericórdia, esse amor leal do Senhor, onde a misericórdia se estabelece e transforma o nosso coração, como está escrito aqui. A Betânia não deixou de ser Betânia, mas quando o filho se manifestou na casa, a miséria que ela tinha se tornou em fruto doce. Uau! E eu paro aqui. Deus é bom. Meu Deus, Deus é bom. Ainda bem Nossa, que a a gente. cabeça, né? Vai. Ainda bem que gravou, Nossa, tá? meu Deus, que extraordinário. E dentro dessa porção aqui, ainda, nessa que é a primeira porção, nós vamos fazer mais uma porção dentro dessa porção. Mas hoje eu acho que a gente precisa ruminar isso aqui. Porque senão a gente vai ficar ó, com muita coisa na nossa mente. Hoje a gente precisa ruminar isso aqui. Então, que a nossa oração seja, tá? Né? Tá? E quem for assistir essa porção. Senhor, arranque a miséria do meu coração, no sentido, aquilo que me impede de reconhecer tua fidelidade, tua misericórdia, teu amor leal. Me leve a ter um coração aqui, né, como está escrito nas bem-aventuranças do Senhor, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Né? O pobre de espírito é aquele que anseia, que deseja por ter mais de Deus. Aqui nós não vamos perder a nossa identidade, mas quando o Filho se manifesta dentro de nós, a casa da miséria se torna a casa do fruto doce, que nós sejamos a casa do fruto doce, que nós não sejamos como a figueira, que viveu de aparência, que disse que tinha algo e que oferecia algo que ela não estava produzindo, fora do tempo, fora do modo de Deus. Que o Senhor nos arranque da religiosidade de viver de aparência, viver daquilo que é aparente, não daquilo que é evidente. Que Jesus possa passar pela casa que somos nós e que nós possamos ter algo para oferecer para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa porção eu recebo. Eu recebo, minha filha. Eu recebo. Não vejo a hora de você liberar esse link para assistir essa aula de novo. Amém. Já vou pôr para processar. Vamos orar então? Amém. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Nós te bendizemos. Nós glorificamos o teu santo nome, Pai. Senhor, nós te pedimos, trabalhe o nosso coração. Senhor, nos livre de ser a figueira que tem folhas e não tem frutos. Nos livre, Pai, de viver uma vida religiosa, de chegar ao fim da nossa vida e descobrir que o Senhor já não mais estava. Nos livre, Senhor, de viver uma vida de aparência. Nos arranque, Pai, da miséria de não nos prostrar, de não compartilhar. Nos livre da miséria, Senhor, de sermos miseráveis no sentido ruim. Mas nos dê, Pai, um coração quebrantado e contrito. Como eu disse aqui, Betânia não deixou de ser Betânia, mas quando o filho se manifestou, ela se transformou na casa do fruto doce. Ah, Senhor, que os nossos frutos sejam doces, que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que agradam o teu coração, pois a tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Então, por favor, Pai, arranque a miséria do nosso coração. Destrua a miséria de dentro do nosso coração, a miséria no sentido ruim da palavra, mas nos ensina a viver, Pai, dentro do Hesed do Senhor, da misericórdia do Senhor, do amor leal do Senhor, onde a tua misericórdia se estabelece e não apenas muda, mas transforma o nosso interior. Pai, nos dê uma nova mente, em nome de Yeshua HaMashiach. Assim nós oramos, em nome de Yeshua. Amém, amém
e amém. Ari, olha isso. Ezequiel 36:33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Uau! É Ezequiel o quê? Vou anotar. 36, 33. Uau! 33 ao 36. Ok. Amém. Então nós recebemos essa palavra em nome de Jesus. Ezequiel. Nossa, a hora que você estava orando me veio assim, sabe, na mente? Uhum. Amém, amém e amém. Vou parar aqui a gravação.